Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Mais um conteúdo aqui no nosso canal, no nosso Papo de Empreender. Hoje nós vamos falar sobre planejamento estratégico de uma forma simplificada para te ajudar aí a criar o seu plano para 2024. A gente quer que você tenha muito sucesso em 2024, que você consiga realizar todos os seus planos, os seus objetivos dentro desse contexto, e para isso a gente trouxe aqui uma forma simplificada de fazer esse plano estratégico para poder te ajudar. São várias dicas aqui que a gente coloca para você poder já aplicar o quanto antes, tá ok? Esse é o nosso assunto de hoje, tá sempre cheio de conteúdo aqui para poder te ajudar. Se eu fosse você, eu realmente ficava até o final. Vamos lá então ao contexto. Planejamento estratégico não precisa ser um problema na nossa vida. Eu vejo que muitos empresários têm dificuldade de fazer essa lógica do planejamento estratégico. Mas olha só, ela é essencial para que a gente tenha um resultado melhor aí no ano seguinte, no período que você estiver fazendo. Sem plano, sem objetivo, e aí quando a gente fala de planejamento, é um conjunto de coisas que eu vou te falar aqui hoje, que precisa acontecer, senão você fica perdido ao longo do ano. Você fica sem saber o que fazer muitas vezes. E aí isso gera uma insatisfação, isso gera um gasto de energia desnecessário, muitas vezes você vive apagando incêndio, e eu tenho certeza que isso não é legal para você. Eu já passei por isso, eu vejo os meus mentorandos passando por isso, e a gente tenta sempre ajudar nesse sentido. Ok? Então eu vou te apresentar aqui diversas práticas, diversos pontos aqui importantes para você poder criar esse plano estratégico de forma prática e de forma eficaz. Tá ok? E lembrando, sempre que você tiver dúvida, é só colocar aqui nos comentários que a gente responde para você, para poder te ajudar aí cada vez mais, tá bom? E a questão do planejamento estratégico, ela pode ser simples, basta a gente entender de uma forma mínima o que precisa ser feito. Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas vomitam um monte de coisa, aí você me perdoe esse termo, mas é isso que acontece. Muitas informações, tem que fazer desse jeito, tem que fazer daquele, e aí se torna um negócio muitas vezes inatingível. Muitas vezes algo que não dá para se fazer em um dia, 2 dias, e eu sei como é a correria do seu dia a dia, eu sei como que você tem aí dificuldades com relação ao tempo e você acaba deixando sempre para depois, e aí muitas vezes você perde essa oportunidade. Tá bom? Então a gente vai apresentar aqui para você alguns pontos que são de forma simples, de forma prática para você fazer. Mesmo para aquelas pessoas que estão começando, é importante ter um planejamento estratégico. É importante você ter a lógica do planejamento estratégico já no seu dia a dia para você ir fortalecendo esse hábito dentro das empresas que você vai estar conduzindo. E aí eu vou te mostrar de forma prática o que precisa ser feito dentro desse contexto, dentro dessa situação aí para você poder, de fato, ter sucesso aí em 2024. Vamos lá então, o primeiro ponto. Antes de começar, eu gosto de deixar claro o que é planejamento estratégico. As pessoas, elas filosofam muito, elas falam um monte de coisa e aí acaba não sendo tão prático. A gente, como tem a nossa lógica aqui de deixar prático, simples e ágil para você poder aplicar, eu quero dizer para você que planejamento estratégico nada mais é do que você criar um objetivo e dentro desse objetivo você desmembrar num plano para você atingir esses objetivos. O que muitas vezes acontece é que eu não defino bem um objetivo e aí muito menos o plano fica claro. Eu tenho que começar a praticar melhor o exercício de deixar o objetivo claro e específico. Muitas vezes eu olho para os objetivos e para o plano estratégico das empresas, eu falo, meu Deus do céu, como é que vocês vão conseguir realizar isso se não está claro e não está específico? Então esse é o primeiro ponto, é deixar o objetivo claro e específico. Estabelecer metas claras. Claro significa o quê? É entendível, é fácil de visualizar esse alvo, porque o objetivo é um alvo. Aonde está esse alvo? Então, eu quero aumentar as minhas vendas. Isso não é claro e muito menos específico. Agora, eu quero aumentar as minhas vendas em 20% em 2024. Isso se torna claro, isso se torna específico, tá ok? E se torna tangível ainda e me dá direção. Eu gosto de fazer associações e vejo o seguinte, quando eu não defino claro, é como se você colocasse no Waze, eu vou para a cidade tal. Só que a cidade tal até pode ser específico, vamos dizer assim. Só que dentro da cidade tem diversos pontos. Então quando você coloca no Waze, você coloca o endereço e você coloca o específico da rua, que é o número da rua. Ou às vezes você escolhe já a loja que você vai, a empresa que você vai.
né, de forma bem objetiva. E daí o Waze ele calcula para você a melhor rota. Essa definição do objetivo ela é muito importante, porque quando você define o objetivo, fica fácil de definir a rota, fica fácil de definir o plano. Então esse é o primeiro ponto que você tem que fazer, é deixar claro o objetivo. Tá ok? Então exercite isso e ore. Se você tem dúvida, pergunta para as pessoas se está claro que está o objetivo, se as pessoas conseguem entender, se as pessoas conseguem criar um passo a passo dentro desse contexto. E aí uma outra ferramenta que é importante, a gente fazer uma análise SWOT. Nossa, Marcelo, essa análise SWOT é complicada, que não sei o quê. Não tem nada de complicado. É só você explorar e se você tem dificuldades, explora só as forças e as fraquezas do seu negócio. Só isso, porque as forças e as fraquezas é aquilo que eu sou forte, onde que eu tenho potência dentro da minha empresa, onde que eu faço com facilidade, aonde eu faço com dificuldade, onde eu ainda não consigo dominar o assunto, são as minhas fraquezas. E isso é a parte interna da empresa. As forças e as fraquezas elas estão relacionadas a equipamentos, a pessoas, a forma de fazer as coisas, a forma de fazer a gestão. Tá certo? Percebe que é interno, onde eu sou forte, onde eu sou fraco. Agora, ameaças e oportunidades é externo. É o que tem de oportunidade fora da empresa. Tem mercados diferentes, tem cenários diferentes, tem tecnologias diferentes. Ameaças são as concorrências, é fora. É a economia mundial, é fora. Eu não tenho domínio sobre as coisas, eu não tenho ali, eu não consigo controlar as coisas. E você vai fazer essa análise, você vai pontuar cada uma delas. Tá certo? Então você já tem o objetivo definido, você analisa vamos dizer assim, os seus recursos e as suas situações, e aí você vai traçando esse objetivo. A análise SWOT ela fornece informações para a gente importantes para a gente poder melhorar a nossa estratégia. Se você tem um objetivo, mas você tem uma fraqueza, você vai gerar ação naquela fraqueza. Percebe que fica claro isso, fica fácil isso? Tudo em função do objetivo. Você vai analisar como é que está o seu time, vamos pensar assim. Você vai definir que você quer ganhar um campeonato. Aí você vai fazer uma análise do seu time. Eu tenho jogador, eu não tenho jogador, eu treino num ambiente ruim, eu tenho que fazer amistoso, é controle seu, é interno. Tá, ok? Percebe que aí é mais fácil você fazer as coisas, é mais fácil você planejar. E aí você vai fazer o quê? Você vai priorizar tarefas-chave, você vai executar, ou melhor, você vai planejar e executar atividades que são chave para a realização do seu objetivo. Simples assim. E você vai priorizar o que é chave, não o que é irrelevante, e não o que eu estou fazendo só por fazer. Então, dentro desse ponto, objetivos, análise de SWOT, fraquezas e fortalezas, para você priorizar atividades que serão chaves para o seu negócio. Simples assim. E aí você vai... Cara, é simples. É você botar essa ação. Ela reflete onde no meu objetivo? Ah, ela vai aumentar aqui, ela vai aumentar aqui. Essa atividade não serve para nada. Deixa para depois. Você não precisa fazer agora. Então, um ponto importantíssimo isso. E aí você vai avaliar os recursos necessários. Você vai listar o que você tem para você poder executar. Tem time para fazer isso? Eu tenho financeiro para fazer isso? Eu tenho a tecnologia para fazer isso? Eu tenho equipamentos? Eu tenho ferramentas para fazer isso? E se você não tem, também vira plano de ação. O que acontece muitas vezes é que eu não tenho recurso financeiro nesse momento. Então você cria uma meta de atingir o recurso financeiro para você poder comprar tecnologia, para você implementar a tecnologia, para você contratar mais uma pessoa, para você contratar um especialista, para você contratar um serviço, muitas vezes. Entenderam? Você analisa os seus recursos e analisa as possibilidades de adquirir os recursos. Se torna muito mais fácil. Olha, eu estou fazendo um passo a passo aqui para você poder realizar aí melhor o seu planejamento estratégico. E aí você consolida tudo isso num plano de ação. Então, que divida a sua estratégia em passos. Você tem lá a SWOT, que são os pontos fortes, os pontos fracos. Você tem ação para isso. Você tem as suas atividades chaves que você tem que priorizar na implementação dos seus objetivos, do seu plano estratégico, e aí você vai consolidar isso de acordo com as suas, de acordo com a sua situação que você precisa colocar em operação, tá bom? Você detalha isso muito mais facilmente através desses pontos. E aí, criou o plano, é executar o plano. Uma coisa que ajuda a gente a controlar melhor a execução são indicadores. Você pode definir indicadores para verificar se está avançando ou não. Como eu disse lá, eu vou aumentar em 10, 20%
o meu faturamento, as minhas vendas? Que indicador que você vai medir? É exatamente isso, você vai criar lá um indicador de acompanhar as suas vendas ou o seu faturamento. Você vai verificar se está crescendo. E eu sempre indico que o indicador tem que ser de forma gráfica, para você visualizar se está crescendo, se está diminuindo. Tá certo? Então, se você tem outra, eu vou reduzir os meus desperdícios. Então, você vai ter um indicador de quais desperdícios você tem. E você vai acompanhando mensalmente essa lógica e você vai verificando se as ações que você está fazendo estão surtindo efeito. Se não estão surtindo efeito, você tem que mudar as ações. Você não muda o plano. Lembra disso, que é o Waze. O objetivo é o mesmo, às vezes não está indo na rota que você quer, porque você errou a rota. O que acontece? O Waze ele recalcula. É exatamente o que você tem que fazer. Através do indicador você consegue visualizar isso muito mais facilmente. Outro ponto importante é você comunicar tudo isso, né, e envolver o seu time, né, para que eles consigam te ajudar a executar o plano. Okay? E você, além disso, obviamente que tem pessoas que vão estar dentro desse plano como executores. E aí eles precisam se comprometer. Comunicação transparente é muito importante dentro desse contexto, porque pensa o seguinte, se você disser que tem um objetivo claro e específico, você rebate isso para todo mundo provavelmente vai comprar essa ideia e todo mundo vai se envolver e se comprometer em realizar esse plano de ação. Tá certo? Então, e também você, né, dê feedback se está avançando, se não está, né, por que não está, onde que as pessoas podem melhorar, onde que as pessoas podem contribuir mais. Muitas vezes o plano que você fez inicialmente não está surtindo efeito, você traz esse time, diz para as pessoas que não está surtindo efeito, o que a gente pode fazer para melhorar esses resultados, as pessoas vão dar ideias, vão criar novas ações, isso vai ajudar a gente a construir melhor esse plano estratégico, tá bom? Fazer revisões periódicas para verificar se está avançando ou não está, isso é natural, indicadores te ajudam a avaliar isso, e aí você rever as suas ações, tá bom? Pontos importantes aqui, são 8 passos para você poder realizar, e aí você já tem aqui um plano de ação para você poder realizar o seu plano estratégico, tá bom? Pronto para fazer isso? Eu tenho certeza que sim. Se tem dúvidas, assista várias vezes esse vídeo, porque tem várias dicas aqui que muitas vezes você não conseguiu pegar ali na primeira visualização do vídeo. Então assista várias vezes, mande a sua dúvida se você tiver em algum ponto que ficou aí não tão bem explicado, mas eu tenho certeza que você já consegue colocar muita coisa aqui em prática, tá bom? E eu quero te ajudar, eu quero te fazer um convite. Eu vou fazer um workshop, mão na massa mesmo, prática pura, e aí ao final você já vai sair com o seu plano estratégico para 2024. Esse evento ele vai acontecer no dia 12/12. Se você quer participar, é só você deixar um eu quero, né? Me mande uma mensagem, eu quero, e eu vou te mandar as informações aí para esse tipo, ok? É um workshop, olha só, para você poder fazer tudo isso junto com a gente. Eu vou ser o seu mentor e a gente, no final, você vai ter um plano estratégico prontinho para a sua empresa, tá bom? A gente vai passar por todos esses pontos, a gente vai se aprofundar, eu vou te fazer algumas perguntas para você poder já sair com esse cenário. Você vai construir isso junto comigo e aí você vai ter várias dúvidas, eu já vou tirar suas dúvidas e ao final você vai ter esse plano estratégico para 2024. Okay? Se você quer, manda um eu quero nos comentários ou no meu direct para eu te mandar mais informações sobre outros pontos que você tenha dúvida, tá bom? Ponto crucial para esse processo todo é você só ficar justificando e dando desculpas. E aí, o que vai acontecer? O ano vai passar e você não vai ter feito absolutamente nada. Ah, é complicado de fazer? É complicado, claro que era, entendeu? Mas se você não der o primeiro passo, sempre vai ser complicado e você vai continuar justificando isso e aí não faz sentido. Não quer fazer? Também não tem problema, as coisas não vão mudar na sua empresa. Talvez dê certo, talvez não dê, talvez você tenha outras dificuldades, talvez aí as oportunidades passem, porque você não quer fazer, porque você acha que é complicado, mas também você não muda as suas ações. E aí os resultados sempre serão os mesmos, tá bom? Isso tudo faz parte da nossa metodologia Auxílios. Se você quer participar desse treinamento, desse workshop, venha bater um papo com a gente que a gente vai te trazer mais informações. Plano e ação tem 8 pontos aqui que você já pode seguir. E definir o seu objetivo e criar ação para você poder aí ter o seu plano estratégico. Gostou do conteúdo? Curta o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo, faça esse conteúdo chegar no maior número de pessoas possíveis, que eu tenho certeza que a pessoa que receber esse conteúdo vai te agradecer muito fortemente, ok? Muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.